Oi, turma do livro Um Novo Olhar, Ronel Álvares Barbosa, no texto É Hora de Transformar-se. Como ficar observando tudo e todos neste momento e não tomar a atitude que nos leve a compreender que o mundo se transformou? Que tudo em torno nos pede urgentes mudanças, como seres humanos, para que possamos alcançar nosso propósito aqui na Terra? Deus sabe de todas as coisas e, como Pai, nos convida a ter um novo olhar, um novo posicionamento, uma nova compreensão dos fatos que já se faz necessário, um novo reposicionamento. Não podemos ser simplesmente os mesmos que éramos um ano atrás. De que me vale ter todo o conhecimento em certas áreas, ser doutor, conhecer todas as literaturas, ser cristão, mas mediante a vida que se apresenta não praticar a lei máxima que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? O momento nos sugere a transformação moral e espiritual do ser. É chegado o momento de entender que todos nós somos apenas usufrutuários de tudo que nos foi confiado neste planeta e que deveremos prestar contas de tudo isto num determinado dia. É chegada a hora de compreender que não basta ter uma religião, seja qual for, mas que é hora de exercitar a verdadeira religiosidade, a prática do Evangelho de Jesus. Como bem lembrado anteriormente, o momento é de transformação interior do ser, portanto, se pergunte o que anda fazendo de bom para transformar o planeta, o seu lar, seu ambiente de trabalho, as pessoas que convivem com você. Lembre-se de que, quando eu mudo para melhor, tudo em torno de mim se transforma para melhor. Não exija do outro o que o outro ainda não pode oferecer. Não queira cobrar do próximo e nem exigir de ninguém o que ele ainda não pode ofertar e nem compreender. Cada um de nós está em seu estágio moral, espiritual e intelectual. É importante saber respeitar o momento de cada um. Se preocupe sim com sua transformação e faça tudo o que estiver ao seu alcance, sempre. Neste período tivemos a oportunidade de ver, ouvir muitas pessoas e em um olhar bastante otimista, sinto que muitos foram tocados, muitos entenderam o chamamento e mais que tudo isto, começaram a vivenciar a verdadeira religiosidade que Jesus nos convida através do seu Evangelho. Comece pelo que é possível, propague, exercite, modifique-se, afinal os tempos são chegados e o convite bate à nossa porta. E quando menos esperar, estará fazendo o que é necessário. Agora é com vocês. Então ele faz aqui um convite para a gente em período de pandemia. Vamos lembrar que esse livro foi feito num período muito tenebroso que nós vivemos aí há pouco tempo. Ainda estamos vivendo, mas com uma suavidade, né? Pelo menos não está sendo feito mais, principalmente pela mídia, aquele terror todo. No livro No Rumo do Mundo de Regeneração, do Divaldo, ele cita que a espiritualidade inferior, nesse momento da pandemia, eles agiram com todas as forças. Eles aproveitaram o momento pandêmico, onde as pessoas ficaram sem segurança nenhuma em relação à sua saúde, à sua casa, ao seu trabalho. Foi tudo muito incerto, tudo jogado assim rápido, né, para evitar o mal maior. Era um vírus que ia matar todo mundo e que espalha muito rápido e que não tinha uma estrutura do lado da saúde, dos hospitais, pronto-socorro, UBS, para poder socorrer essas pessoas. Nem mesmo os médicos e enfermeiros sabiam o que fazer com essas pessoas. Aí foram investigando e teve que dar um salto. A ciência teve que trabalhar mais do que nunca, a tecnologia, os governos. Então foi exigido muito em pouco tempo, das autoridades principalmente. Eu lembro que eu estava ainda assistindo um jornal em canal aberto, onde o governador do estado na época, ele aproveitou o momento, né, como todo bom oportunista, para lançar a vacina que salvaria o Brasil e, quem sabe, o mundo. Então fez acordo com a China e justamente lá no Rumo do Mundo de Regeneração foi colocado pela própria espiritualidade que esses países em torno da China tiveram tudo a ver com a criação desse vírus. A espiritualidade não escondeu isso da gente. Então não é uma coisa que foi o jornal, quem sabe, é política, não. A própria espiritualidade abre o jogo e fala. Os países lá fora, com a ânsia, com a ganância de poder,
lançaram esse vírus, com a intenção mesmo de lançar a vacina logo em seguida e ganhar muito com isso, tá? Então, a gente teve aí um momento de, como que eu posso dizer? A luta pelo orgulho desses países sem levar em conta a vida humana. Então, quem é que poderia estar por trás de tudo isso? As trevas. Ah, mas Deus não está vendo? Deus vai permitir que tudo isso aconteça? É o que eu sempre falo. Eu tenho proteção na minha casa. Eu faço o evangelho, eu procuro andar regrada, eu procuro vigiar meus pensamentos. Lógico que perfeito eu não sou, mas eu procuro andar na linha. Ainda procurando andar na linha, fazendo meu evangelho, ligado com Gabriel, ligado com Jesus, com Maria. Eu tenho o tempo todo oração voltada para Francisco de Assis. Onde vocês andarem na minha casa, apesar de espírita não cultuar a imagem, eu não cultuo, não sempre ajoelho e fico rezando para uma imagem. Mas onde vocês andarem na minha casa tem uma foto de Francisco de Assis, seja ela infantil, seja ela uma arte, que quando eu olho para essas fotos me remete ao quê? Aos exemplos que ele deixou. Então é uma forma que eu tenho de me regrar, inclusive. E ainda assim, a espiritualidade inferior aproveita uma brecha minha, um estado de nervoso, de desequilíbrio, de uma insegurança, um medo meu e vem para cima. Imagina, então, um planeta que as pessoas o tempo todo estão oscilando. Então, Deus olha todo mundo, sabe tudo o que acontece, não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, óbvio. Mas Ele também deu para a gente o livre-arbítrio. Então, se o nosso pensamento gera insegurança, se o nosso pensamento é de medo, se o nosso pensamento não é de fé, não é de regra, enquanto estava rolando o Covid de um lado, estava tendo baile funk do outro, a molecada não parou. Droga, drogadição, prostituição, promiscuidade, não parou. Quem é que parou? As pessoas do bem. Essas se acuam diante do que é perigoso. Não é que nós somos covardes, não é que pessoas do bem são bobo. Não, mas nós temos o crivo da razão que fala assim, se não pode, não pode. Né? Tava todo mundo com medo de trabalhar, todo mundo com medo de pegar uma condução, um coletivo, pegar um salão para cortar cabelo. Teve gente que ficou sem cortar cabelo, fazer barba. Teve gente que ficou sem ir na padaria, começou a fazer pão em casa. Né? Então, assim, a mudança de hábito foi muito brusca, foi muito, assim, impulsionada pelo medo. Não foi uma transformação natural. Aí vocês vão falar assim, poxa, mas essa transformação dolorida é algo de Deus? A transformação é. Porque se Ele permitiu que nós tivéssemos todo esse medo, essa angústia, alguns entrando inclusive em estado de depressão, porque tem uma historinha que fala da batata, né? Batata ou ovo, cada um conhece de uma forma. Se você deixar a batata ou o ovo muito tempo na água, das duas uma. Ou vai endurecer. A batata, eu acho que estou dando um exemplo errado, eu acho que é só o ovo mesmo. Agora não vou lembrar, gente. Mas vamos lá, o ovo. O ovo, se você deixar ele muito tempo, ele endurece na água. Né? E alguns você abre, ainda tá mole, se você deixar pouco tempo na água. Então, dependendo das pessoas, algumas endureceram. Acho que meu exemplo foi muito infeliz, mas vamos lá. Tem pessoas que se você deixar no sofrimento, ela endurece. Tem pessoas que se você deixa no sofrimento, ela pula do sofrimento. Ela quer sair daquilo ali. Né? Então, cada um recebeu a notícia do Covid de uma forma diferente. Tem pessoas que, como eu falei, deixaram de ir na padaria, não tiveram mais o lado social, nem para ir numa padaria, mas aprenderam a fazer um bolo, fazer pão, agradar mais a família, porque afinal de contas estava dentro de casa e começou a ter uma boa convivência, enquanto outros, dentro de casa, arrumavam encrenca, briga, implicância. Tudo era motivo, né? Principalmente a mulher que fica mais tempo em casa, por mais que ela trabalhe fora, ela está mais ligada aos afazeres domésticos. Se o marido tira o sabonete do lugar, já é motivo de, aqui não tem nenhuma empregada. Diz os dados, eu não sei até onde a gente pode confiar, que houve aí muita violência doméstica nesse período de tempo. Os meus alunos traziam notícia para mim que em casa estava ficando a situação um pouco pesada, porque pai e mãe muito tempo junto, eles estavam realmente tendo problemas. Então, assim, é um momento que algumas pessoas aproveitaram aquela água fervendo para pular, para se transformar, fazer coisas diferentes.
Nós, professores, nós tivemos que aprender a trabalhar com a câmera. Até então eu nunca tinha feito um vídeo sequer para uma pessoa. Aí você tem que ficar ali para 30, 40 crianças e mais os familiares que estavam te assistindo também. Então, o rosto ficava tudo vermelho, queimava tudo isso daqui de vergonha. E a gente tinha que fazer isso, porque tinha que dar aula. Avaliar um aluno, então, por câmera, meu Deus do céu, como foi difícil, porque na sala de aula você coloca tudo enfileiradinho ali, fica de olho, né? Apesar que meus alunos nunca me deram tanto problema assim com cola, não. Mas em casa, quem garante que era a criança mesmo que estava fazendo? E aí, para avaliar e dar uma nota, para ter certeza se as crianças estavam acompanhando ou não as aulas, foi muito complicado. Para o professor foi muito complicado. E a gente recebeu crítica até não querer mais. Porque teve muita gente que voltou para o trabalho, para o setor do seu trabalho. E nós, professores, nós ficamos em casa. Só que as pessoas não entendiam o seguinte: sala de aula muitas vezes não tem ventilação. Tem janela, mas não tem ventilação. Então, é 4 paredes, porta, janela, mas que não dá ventilação. E ali você fica num espaço geralmente pequeno com muita criança. E essas crianças estão vindo de várias famílias e trancado num ambiente ali. É um risco tanto para as crianças, que vão levar a doença para os seus familiares ou trazer de lá para cá, e o professor fica ali, acuado no meio de tudo isso. Então, nós precisávamos mesmo ficar em casa. Não foi uma coisa assim. Eu, quando tenho que falar de professor, eu falo, mesmo sendo uma professora. Mas naquele momento não era folga, era realmente necessário. E criança não é que nem adulto. Criança, por mais que você fale, não empresta borracha, ele está emprestando lápis, borracha, aí coloca o lápis na boca, depois empresta o lápis para o outro bota na boca. Criança é terrível, principalmente as crianças são terríveis. Quantas vezes na sala de aula, quando a gente voltou, eu falei, gente, vocês vão ficar bem longe um do outro, nós vamos fazer fileira bem afastado, porque eles estavam acostumados a trabalhar em grupo, e eles não conseguem obedecer de primeira. Daqui a pouco já tem um em pé indo na carteira do outro. Então, para você entrar com a criança na escola é fila, para sair é fila, não tem como você tirar todo mundo da escola no mesmo horário e não ter um mínimo de organização. Então, querendo ou não, eles ficavam juntos, pegavam o ônibus escolar juntos, sentando juntos. Então, para a escola funcionar realmente era muito complicado. A gente teve que inovar, teve que ir para o celular, teve que ir para computador. Eu não digo que foi uma inovação, que foi assim um salto na educação, porque como professora, sinceramente, eu não vi mudar absolutamente nada na educação. Nada. Tudo o que era feito em sala de aula, a gente tentou transferir para o computador e celular. Para mim, né, que sempre trabalhei com parceria, com palestras, foi um momento ruim, porque aí eu fiquei presa em livro, apostila, caderno, lápis, borracha, um videozinho aqui, outro ali. Não tinha muito o que fazer, não dava para mim pegar os palestrantes, que também estavam com a cabeça, né, a mil, por conta do momento que estavam vivendo, e falar, ó, dá para você parar um pouquinho aí e fazer um vídeo? Porque tudo era vídeo, eu não podia exigir isso das pessoas. Então, já estava uma situação chata. Então, do lado da educação, eu não vi, realmente. Pode ser que algum lugar tenha inovado, mas aonde eu estava, a pressão que a gente sentia, por mais que, às vezes, o diretor tentava dar uma peneirada nas pressões, mas eram pressões assim, olha, tem uma plataforma, você tem que entrar naquela plataforma, você já tem que entender sobre o que acontece, você tem que trabalhar com o seu aluno. Ninguém fez um curso para entrar em plataforma. Então, assim, tinha algumas coisas que vinham que realmente fugia da nossa realidade. Tem aluno que nem celular tinha, nem computador, aí não entrava na plataforma. Nós tivemos alguns problemas, alguns percalços dentro do sistema que eu estava. Não sei nas outras escolas, mas o que eu estava teve bastante falha. Até acertar o passo mesmo, já tinha acabado o primeiro ano. E nós ficamos nessa quase 3 anos, né? E com isso teve uma defasagem muito grande no ensino. Aí tem gente que, deu salto. Deu salto como, gente? Se as crianças estavam dentro de casa, não tem salto nenhum. Aí já é máscara de gráfico de secretarias, né? Não tem nada a ver com a realidade. Não tem como, por mais que o professor se mexa, porque se for assim, então acabou o professor, não precisa de sala de aula, né? Pega lá a TV Cultura, coloca a criança para ficar assistindo TV Cultura o dia inteiro, que está lá ensinando baixo, alto, magro, gordo, cor, continha. A TV Cultura é craque nisso, então não precisa mais de criança na escola. Na verdade, precisa e precisa muito. O professor tem que estar ali, junto com o aluno, orientando, sabendo os problemas que o aluno passa, para poder saber que tipo de atividade que vai ser dada. Para nós, na educação, foi um tempo praticamente parado. Pelo menos onde eu estava, eu não vi avanço nenhum.
Agora, teve transformação na área da ciência, da tecnologia, eu creio que deu um salto. A ciência, que nem eu estava falando do governador oportunista na época, ele querendo lançar a vacina para o mundo, muito, né, eu desconfiei demais daquilo, aí eu fui procurar no jornal aberto o que eles diziam, porque eles dizem muita besteira. Eu queria ver o que eles estavam falando, porque na internet também a gente estava tentando colher informação, mas vinha informações desencontradas. Eu falei, eu vou dar uma olhada ao vivo, o que ele tem para dizer. Aí eu peguei o dia que ele estava lá inaugurando, lá dando a primeira vacina numa mulher. Para começo de história, a mulher não era cobaia coisa nenhuma. Ela era uma enfermeira e já tinha sido aplicado nela bem antes do que aquele dia, então foi descoberta a falcatrua depois. Bom, enfim, quando ele estava lançando aquilo, por outro lado, a Anvisa estava dizendo o seguinte: a vacina vai ser lançada, porém a Anvisa não vai assumir nenhum tipo de bucha que estourar pós-vacina. Então, ela não se responsabiliza por dar a vacina. Isso foi falado ao vivo, num programa aberto, num jornal aberto. Eu acho que nem era jornal, acho que era rede nacional, se eu não me engano. Que o cara fechou os canais para poder mostrar isso aí. E a própria Anvisa lá no microfone falou: olha, nós estamos lançando a vacina, não tivemos tempo hábil para poder pesquisar direitinho, tal. A AIDS está até aí hoje, ninguém consegue uma vacina para AIDS, desde a década de 80. Aí vem um vírus desse, potente, que mata, e da noite para o dia se lançou uma vacina. Então vamos lá. Aí essa vacina é de acordo com o pessoal da China, que é justamente o que a espiritualidade falou, que lançou o vírus. Olha bem. E a Anvisa fala que não se responsabiliza por qualquer tipo de efeito colateral que dê nas pessoas, porque ela não teve tempo hábil de fazer a pesquisa concreta sobre a vacina. Aí se torna obrigatório, no estado de São Paulo, tomar a vacina. Obrigatório. Eu, enquanto funcionária pública, eu fui obrigada a tomar vacina. Eu não queria, mas tinha que mostrar a carteirinha lá na prefeitura, na Secretaria de Educação, a gente tinha que mostrar a carteirinha. E teve que assinar um termo que quem não usasse, não tomasse a vacina, se responsabilizaria por qualquer dano na sua saúde. Do tipo, você perde o emprego e não ganha nada com isso, você não tem direito a se aposentar, coisas desse tipo, creio eu. O que a gente assinou era mais ou menos isso. Aí vem o presidente da República e fala: por mim, eu não lançaria essa vacina no Brasil. Mas vem a pressão dos contra, né? Falando: o presidente está querendo matar todo mundo, é genocida, porque ele não lança a vacina. Sendo que o Brasil foi um dos primeiros que lançou, mas contra a vontade do presidente daquela época. E não é porque o presidente não queria dar vacina, porque a própria Anvisa falou: nós não nos responsabilizamos pelos efeitos que essa vacina venha a ter em cada pessoa, porque cada pessoa é única. Não dá para você, em pouco tempo, saber o que vai acontecer com todo mundo. Cada um é cada um. Um toma vacina, não acontece nada. O outro toma vacina, dá uma arritmia, mata a pessoa. Então, o presidente segurou isso aí. Ele tentou explicar isso para as pessoas, não foi compreendido e acabou que essa vacina foi lançada. Então, até hoje, está tendo vírus diferente, ele é mutante, e não tem uma vacina total para esse vírus, não tem como evitar ela. E algumas pessoas, como eu falei, que tomaram, não tiveram efeito. Outras pessoas que tomaram estão tendo problema nos rins, estão tendo problemas de arritmia, e assim vai. E nada é comprovado, porque não é da alçada do governo, não é do interesse do governo tentar descobrir o que está acontecendo. Mas a gente está vendo que pessoas estão adoecendo com outros tipos de doença, que, por sinal, na época da pandemia, as doenças todas sumiram. Misteriosamente, só tinha Covid. Então, a nossa transformação, se a gente for ver aos olhos físicos, muito pouca. Mas vem aí a transformação que o Ronel fala aqui, que é a transformação moral. Diante daquela situação, que é uma situação grave, de distúrbio, de insegurança, de medo, as pessoas precisaram da sua religiosidade para não pirar. Então, que nem eu falei no último momento que nós tivemos juntos aqui, os centros espíritas, eles tentaram renovar, eles vieram com palestras, com lives, eles vieram com vídeos,
Nossa, hoje você abre a internet, antigamente não era assim, não tinha tanto vídeo, tanta palestra. Hoje tem de tudo que é tipo, qualquer assunto que você quiser, referente à espiritualidade, vocês vão encontrar. Coloca o nome na Google lá, ou então no YouTube, que vocês vão encontrar. Antigamente não era assim. Então, com a pandemia, eu acho que o espiritismo ele deu uma boa alavancada. Outras religiões, eu não vi tanta transformação nesse sentido. Não sei se é porque eu também não procuro, né? Quem procura acha, mas eu não vi tanta transformação. Antes da pandemia, eu vi o padre Marcelo fazer uma verdadeira revolução na Igreja Católica. O fato daquela alegria toda, de show e de cantar, ele trouxe muita gente para a Católica. Então eu acreditava que na pandemia deveria aparecer outros padres Marcelos aí, né? Ou Fábio de Mello. Querendo ou não, eles estão renovando a Católica, independente de qualquer situação particular deles. E não apareceu, pelo menos eu não percebi. Eu achava que era aquele momento ali que poderia estar puxando principalmente a molecada na Católica. Evangélico, o que eu vi, o salto dos evangélicos foi a questão gospel, né, as músicas. Então, o evangélico ele tem esse dom de trazer as músicas que acalmam, que incentivam, motivam a gente. Eu adoro ouvir música evangélica, então na época eu vi que saiu bastante música, né, de esperança, de fé. Isso é bom. Mas as pessoas que não se prenderam à religiosidade, à fé, à crença, algumas chegaram inclusive a se matar. Teve muito suicídio. Teve muitas pessoas que se entregaram à doença e várias doenças na época, não quiseram se tratar, porque tinham medo de ir no hospital se tratar da própria doença e chegar lá pegar um Covid. Eu mesma fui uma que fugi do hospital várias vezes. Chegava no hospital com uma infecção, você vai ficar internada. Eu falava, não, você me dá remédio que eu vou para casa. Internar eu não vou ficar. Porque a gente tinha medo, era algo muito, né? É que nem hoje se fala da dengue de novo. Um mosquitinho de nada mata uma pessoa. Então, aonde que essas autoridades estão levando a sério a nossa doença, as nossas comorbidades, os riscos à nossa saúde? Realmente, ainda tem muito para melhorar nessa parte das autoridades. O chacoalhão que foi dado ainda não tirou o joio e o trigo do lugar. Nesse setor ainda não. E nesse setor da política ficou parado o setor da educação. O setor que eu vi trabalhar como uns doidos foi a segurança e a saúde. Foram os setores que mais trabalharam e que não deixam de trabalhar. São verdadeiros heróis. O setor da saúde e da segurança são verdadeiros heróis. Caminhoneiro, que é o nosso sangue, né, que circula o país inteiro, que leva e traz os alimentos, que trazem que sanam as nossas necessidades básicas, inclusive, na época, os respiradouros, né? Essas pessoas foram verdadeiros guerreiros, sem dúvida nenhuma. Eles enfrentaram medo, enfrentaram insegurança para dar condições às pessoas à vida. Então, a nossa transformação que foi exigida nesse período foi a transformação moral, a empatia, o amor ao próximo, o amor a Deus acima de todas as coisas. Então, foi um momento muito marcante, que quem tinha Deus no coração, quem tinha fé, quem tinha qualquer tipo de problema pessoal com alguém, eu vi pessoas se desculpando, eu vi pessoas se perdoando. Então foi um momento assim que marcou bastante essa questão da empatia, da reciprocidade. Pessoas que podiam ir numa padaria trazer pão para quem não podia sair. Então eu vi algumas coisas nesse setor dar um salto. Em contrapartida, tinha pessoas também que, como eu falei, a água fervendo, elas endureceram. Essas que endureceram procuraram a morte, porque entraram em estado depressivo e até mesmo na tristeza aí de um suicídio. Então, pessoas desesperadas que faltou essa liga com Deus. Como é importante, dentro de um período de transformação, você se ligar com Deus. Não interessa a religião, não interessa em que você acredita, o que importa é que você acredite. O que me faz levantar da minha cama todos os dias é acreditar que eu vou ser útil, que eu sirvo para alguma coisa, que alguém está precisando de mim e que eu vou acolher essa pessoa. O que me faz levantar todos os dias é saber que eu estou tentando me melhorar.
aperfeiçoar algumas coisas, mudar outras em mim. Então, quando a gente tem esse incentivo, a gente não foge da responsabilidade, a gente quer dar conta dela. Quando a gente não tem um incentivo, um porquê. Ontem eu perguntei para um garoto no cursinho de capacitação que a gente faz aqui, uma vez por mês em casa, é uma equipe de pizzaria. O garoto tem 14 anos, mas ele me ganhou. De verdade, ontem, mais do que nunca, ele me ganhou. O nome dele é Felipe. Esse menino, ele parece que enfrenta algumas situações adversas e ele está se apegando demais no serviço dele. Então, em razão do serviço, ele vem no cursinho de capacitação. E ontem eu falei para ele assim, o que está te fazendo vir ao curso? É o empregador? Você está vindo obrigado? Né? Você vem para puxar o saco do teu empregador? Por que você está vindo? O que te faz vir ao curso? Aí ele falou, eu quero ser orgulho para minha mãe. Já pensou? Que alegria dessa mãe saber que o filho está fazendo algo para ela, por ela. Então, é uma transformação num ser de 14 anos. Olha a moral que esse menino tem. Ele está fazendo por ele, claro. O trabalho é dele. Mas é que ele quer dar orgulho, ele quer dar alegria para a mãe dele. Então, a moral dessa criaturinha de 14 anos, para mim, que eu tenho 52, para mim é uma criança. A moral dele não é de criança, é um espírito já evoluído. Diante do que ele falou, ele é um espírito evoluído sem dúvida nenhuma. E talvez essa evolução dele se venha aos problemas que ele enfrenta. Então nós precisamos desses problemas, nós precisamos dessas situações adversas, nós precisamos às vezes da tristeza, da dor, justamente para fazer o nosso espírito evoluir. Então é hora de transformar todo dia, todo momento. Mas aquele momento do Covid, diante de tanta dor, de tanto sofrimento, era um momento mais do que ideal. Ali é o vai ou racha. As pessoas precisavam entender que era o momento de mudar e mudar tudo. Setor do trabalho, de casa, mudar o modo que você trata as pessoas, mudar o seu modo de ser, os seus vícios, estipar isso, se perdoar, perdoar o próximo. Era um momento de transformar tudo em sua volta, a sua casa, os seus pensamentos, se ligar com coisas mais edificantes, se ligar com a espiritualidade superior, se ligar com Deus. O momento maior que nós tivemos de uns tempos para cá foi esse momento do Covid. Foi algo preparado pela espiritualidade inferior, segundo o Divaldo foi. Manuel Filomeno Miranda, que é o espírito que comunicou ao Divaldo. Segundo eles, foi a espiritualidade inferior que conduziu essa situação. Porém, saiu o tiro pela culatra. Porque se as pessoas aproveitaram aquele momento ruim para se transformar, eles simplesmente ajudaram a impulsionar a humanidade. Então, a gente tem que ver as coisas com outros olhos. Aquilo que aparentemente é ruim é permitido por Deus, porque Ele sabe as consequências. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Então, Ele permite porque Ele fala, não, tá pensando que tá me tapeando? Tá pensando que tá fazendo negócio por cima de mim? Não me conhece, eu sou seu Deus. E só eu posso dar a martelada final. Então, quando Deus permite, é porque Ele sabe que no final vai dar tudo certo. Então, a gente não pode duvidar da existência de Deus em nossa vida, manter essa fé e a cada momento que vier algo como uma pedrada, aproveita aquela pedrada lá e constrói o seu castelo. É momento de transformar. Aquela pedra não é para machucar, aquela pedra é para te deixar esperto e você aproveitar ela para fazer algo de bom.